Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João. Oh, glória. Capítulo de número 8. Glória a Deus. João, capítulo de número 8, verso de número 32. As crianças já estão descendo. Aleluia. João, capítulo de número 8. Quem quiser já está na tela. Verso 32 diz assim: e então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 34, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que pecar é escravo do pecado. Verso 36, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Amém? Nessa tarde, falando com Deus, Deus trouxe ao meu coração essa palavra, e eu comecei a pensar um pouco sobre essa liberdade, e até coloquei um tema na mensagem: algemas espirituais. Eu preciso que você entenda que quando Deus, Ele criou o ser humano, Deus o fez de uma forma toda especial. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Isso quer dizer que quando Ele estava restaurando toda a terra, quando Ele fez separação entre águas e águas, criando a atmosfera, quando Ele fez aparecer uma porção de terra seca, quando Ele disse à terra para que ela produzisse animais, vegetais, árvores frutíferas, aves, quando Ele disse à água para que esta reproduzisse peixes, cada um conforme a sua espécie, tudo isso Ele fez pensando no ser humano. O interessante é que neste período da criação, Deus fez tudo perfeito. Deus, através da sua palavra, a palavra rema, a palavra de ordem, a palavra de autoridade, tudo foi criado e formado. O interessante é que quando Deus foi criar o ser humano, Ele usou dois recursos. Ele pegou algo que já existia, o pó, colocou água, formou um barro, fez a estrutura física e terrena no ser humano, e nós chamamos isso de corpo. Deus, quando estava reunido em sua trindade, no capítulo 2 de Gênesis, eles discutiam entre si, e nesta conversa ele disse: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós somos seres que fomos criados com elementos terrenos na estrutura física do corpo. Quando Deus vai criar a alma, Deus faz com elementos dele, com fragmentos dele. Deus coloca dentro deste corpo, segundo o texto, pois na dinâmica escrita ou registrada por Moisés, Deus, depois de ter feito o corpo,
ele assopra nas narinas deste corpo, fazendo assim alma vivente. Ali Deus colocou ali na alma, dentro do elemento meio humano, meio divino, pois Deus compartilhou conosco um dos seus atributos chamado onisciência. O interessante é que nós somos capazes de reter conhecimento, somos capazes de ter discernimento que está acima do conhecimento, somos capazes de adquirir sabedoria, que é como lidar com aquilo que nós já sabemos, não ficando apenas em um corpo e uma alma, pois Deus não estava apenas preocupado com o homem vivendo na terra, mas Deus queria ter comunhão com ele, Deus queria ter acesso a ele. Então Deus coloca também dentro dessa estrutura o Espírito, e cada ser humano tem um Espírito. De uma forma teológica, nós vemos duas vertentes que discutem a tricotomia e a dicotomia. Tricotomia é quando alguém defende corpo, alma e espírito de uma forma separada. Dicotomia é quando alguém defende que é corpo e alma e espírito são os dois juntos. Porém, quando vamos para o texto bíblico, nós vemos que os dois juntos não dariam certo. Até porque a alma é um elemento que foi treinado para viver aqui na terra, para entender as coisas terrenas, para discernir as coisas que acontecem, aquilo que os olhos veem, aquilo em que nós presenciamos. Mas o Espírito não é um elemento do corpo humano para discernir as coisas da terra, e sim as coisas espirituais. Então, quando Deus cria o ser humano, Deus cria ele para viver na terra, mas também cria ele para ter acesso aos céus, à presença de Deus. O problema é que o homem acabou trazendo para si consequências de uma desobediência. Pois se olharmos para o texto, vemos Deus criando um jardim, colocando ele lá. Antes da queda, nós vemos o homem 100% perfeito. A estrutura física do ser humano antes da queda era perfeita. Não tinha problemas com enfermidade, não tinha problemas com a velhice. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus colocando dentro do Éden, um jardim, lá uma árvore, a árvore da vida, aonde o ser humano tinha acesso a ela. E ele podia comer para viver eternamente junto com Deus. E o texto diz que todos os dias Deus descia, tinha um relacionamento presencial com o ser humano. A alma do ser humano, o texto diz que a função trabalhística de Adão, antes da queda, era dar nome a tudo aquilo que Deus tinha criado. A faculdade mental dele era perfeita. Dentro de sua estrutura psíquica, ele não tinha o que nós temos hoje, oscilações de sentimentos. Ora sorrindo, ora chorando, ora triste, preocupado. Adão não tinha essas coisas. Adão tinha dentro de si um gozo, dentro de si uma alegria, dentro de si um preenchimento total. E não precisava de tantas coisas como nós precisamos hoje. Esses dias na célula, perguntei, dá para viver sem o micro-ondas? E alguém disse que até que dá. Dá para viver sem a geladeira? E alguém disse, seu fogão, e sem o celular? Não, sem o celular não dá, pastor. Adão vivia sem essas coisas.
lembrar que todos os dias, na virada do dia para a noite, Deus descia no jardim para falar com ele. O interessante é que Deus colocou lá naquele jardim também uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se formos pensar de uma forma lógica, a faculdade mental dele era perfeita. Ele tinha fragmentos de Deus na sua onisciência. Então ele não tinha problemas com o conhecimento, não tinha problemas com o esquecimento, não tinha problemas com a verdade do bem. Ele só não conhecia o mal, que por sinal já existia. Passou o tempo, Deus deu a ordem para ele, pois Eva ainda não existia. Agora está ele nomeando os animais, e Deus olha do céu e diz: não é bom que esse cabo fique só. Vou fazer para ele uma disjuntora. Então Deus vai lá, faz um som, tira da sua costela, cria uma mulher. Passa um período. Agora Satanás, olhando para a vida deles, olhando para aquele cenário perfeito, maquinando uma forma de tentar derrubá-los, maquinando um jeito de tentar tirar deles aquilo que eles tinham. O texto diz que ele encontra entre os animais um astuto, uma serpente, uma víbora, uma cobra, e ele, através dela, convence Eva de que aquele fruto que Deus havia dito que se comesse certamente morreria, não era bem assim. Agora ela olha para aquele fruto com desejos de comer. Agora ela olha para aquele fruto querendo conhecer mais do que já conhecia. Agora ela olha para aquele fruto querendo conhecer o que Deus sabia. Come. O texto diz: vai dar ao seu marido, e ele também come. E o interessante é que quando ela comeu não aconteceu nada, mas quando ele comeu, gerou problemas. E aí nós precisamos parar para pensar uma coisa. Deus disse: se comeres, vai morrer. Mas ele não morreu. Por isso eu preciso entender essa questão de corpo, de alma e de espírito. Ele não comeu do fruto e caiu duro no chão. Eles não comeram e morreram naquele momento. O texto diz que quando chega a hora de Deus descer, eles se escondem. E Deus começa a chamá-lo. E Deus simplesmente, mesmo vendo aonde ele estava escondido, entra na onda, como diz alguém. E agora ele se apresenta diante de Deus. E Deus diz: por que você escondeu? Ele disse: eu escondi porque eu estou nu. E quem é que disse para você que você estava nu? O interessante é que eles já tinham costurado folhas de figueira e tapado a sua nudez. Mas aquilo não era suficiente, porque o que estava nu não era o físico. No físico, aparentemente, não aconteceu quase nada.
mas dentro muita coisa mudou. A sua alma agora, depois da queda, ela foi contaminada. Agora surgiu dentro de sua alma o que o apóstolo Paulo chama de carne, uma natureza que me leva a pecar, uma natureza que não está preocupada com as consequências, uma natureza que está preocupada em apenas satisfazer o desejo momentâneo. Não está preocupado se alguém vai ferir, não está preocupado se alguém vai se machucar, não está preocupado se a consequência vai ser social, vai ser espiritual, vai ser pessoal. Não está preocupada com nada. Não está preocupado se aquilo vai gerar morte. A Bíblia diz que depois da queda, o espírito do homem foi desligado de Deus. O apóstolo Paulo diz que foi destituído da glória, separado. E se formos para João capítulo de número 1, nós veremos que Deus é a luz que alumia todos os seres humanos. E agora separado da fonte, como é que esse homem ia brilhar? E se eu pego essa luz e comparo ela com a primeira palavra rema de Deus lá em Gênesis, na fundação do mundo, quando Deus disse haja luz, na verdade não foi claridão, e sim vida. Então nós entendemos que o homem morreu, mas foi espiritualmente e não fisicamente, na primeira questão. E agora Deus, para tentar protegê-lo, tira do Éden, restringe o acesso à árvore da vida, e o homem passa agora a ser escravo do seu próprio pecado. Passa agora a ter algemas espirituais. Passa agora a viver em uma prisão que os seus olhos físicos não conseguem enxergar. Que a sua alma, que foi treinada para viver na terra e resolver conflitos terrenos, não consegue perceber o quanto isso é problemático. E aí vive de vazio em vazio. E aí vive tentando preenchê-lo com coisas. O sábio Salomão, na sua velhice, quando foi escrever o seu livro final de Eclesiastes, ele começa a chamar isso de vaidade. E ele começa a dizer: olha, eu empreendi, mas não me trouxe felicidade. Eu adquiri, mas não me trouxe felicidade. Eu criei, eu reproduzi, eu fiz isso e fiz aquilo, e nada trouxe satisfação para minha alma. Pois descobri que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando eu parei para observar isso, eu pude entender que existe hoje 3 tipos de pessoas. Quantos tipos? A Bíblia fala de um homem natural. Quem é o homem natural? O apóstolo Paulo, quando vai escrever em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? É aquele que olha para você como crente e diz: precisa ir na igreja tantas vezes assim? Precisa tudo isso? Tem que fazer isso?
esse negócio de orar aí, como é que é? Ele não consegue entender. Ele acha que isso é loucura, ele acha que Deus ouvir alguém como você, como eu, é loucura. E o interessante é que se você for tentar explicar as coisas espirituais para alguém natural, para alguém ainda que não consegue discernir, ele vai te ter por alguém maluco. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são os carnais. O texto diz que quando eu ouço a palavra, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu respondo a esse convencer dele através de uma atitude. Eu acredito com meu coração, confesso com os meus lábios. Isso faz com que o Espírito Santo venha morar dentro de mim. Agora, quando ele entra dentro de mim, ele começa um processo de mudança. Esse processo a Bíblia chama de regeneração. Ele começa a limpar as coisas dentro de mim. Ele começa a sarar as feridas que eu adquiri no decorrer da vida. Ele começa um processo de mudança. Ele começa a mostrar para mim quais são os verdadeiros valores, aquilo que é eterno, aquilo que é passageiro, aquilo que é importante, aquilo que é supérfluo. Esse é um processo que só o Espírito Santo faz. E para cada pessoa é de um jeito. E para cada pessoa é de um tempo. Agora, quando o homem natural, o texto diz lá em João 3, ele nasceu de novo. Isso é, o seu espírito foi ligado novamente a Deus. Agora ele tem acesso às informações de Deus. Agora ele consegue discernir o valor da oração. Agora ele consegue entender o propósito do jejum. Agora ele consegue entender como é que funciona essa questão de contribuição, de fidelidade em todas as áreas. Mas o carnal, ele só entende e não pratica. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Verso 2: como leite, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. O que é uma pessoa carnal? Estou na igreja, professo uma fé, tenho valores cristãos, mas ainda ando segundo as normas do mundo, segundo as regras do mundo. Ainda tenho dificuldade com o velho homem. O velho homem ainda domina os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Mesmo eu sabendo o que é certo ou errado, facilmente eu estou envolvido no erro. Pessoas carnais. Terceiro grupo de pessoas, pessoas espirituais. O espiritual nasceu de novo, mas agora ele nasceu da água e do Espírito. Agora ele consegue ouvir Deus através da palavra. Deixa eu explicar isso aqui na prática. Quando eu vou ouvir uma mensagem,
eu não estou apenas preocupado com a retórica do pregador. Eu não estou apenas preocupado com a oratória, com a homilética, com as colocações, os pontos, os tipos de sermão. Eu não estou preocupado se o pregador falou alguma coisa errada ou não, se ele errou em algum ponto. Quando eu sou espiritual, eu estou preocupado em o que Deus está querendo falar comigo. Eu vou para o culto e quando eu estou na presença de Deus, no ambiente espiritual, quando está no momento do louvor, eu não vou apenas cantar a música com o meu intelecto, eu vou deixar ela entrar em o meu coração, eu vou filtrar ela com a minha vida, eu vou viver aquele momento intensamente, ao ponto de o meu corpo responder de alguma forma. O homem espiritual, ele está preocupado com as coisas eternas, com o céu. Deixa eu contar um segredo para você. Estava dando aula ontem, falando sobre o profeta Joel. O profeta Joel liberou uma palavra para Israel, não para a igreja. Que o povo de Deus seria cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, nós vemos a igreja recebendo essa plenitude do Espírito Santo, antes do cumprimento desta promessa de Joel. Quando o apóstolo Pedro vai explicar isso, ele faz citações dessa promessa. Que agora a igreja, agora aqueles que deram ouvidos à palavra, agora aqueles que nasceram, não só de novo para entender o reino, ou para ver o reino, mas nasceram agora para viver o reino em suas vidas. O apóstolo Paulo disse: toda a natureza geme por causa do pecado, aguardando a manifestação de Deus, o Messias. E ele disse: não somente a natureza, mas nós que recebemos a primícia do Espírito Santo, nós também gememos, aleluia, ansiamos por esse dia, porque sabemos que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, foi preparado para as nossas vidas. E para aqueles que receberam a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem revelando e mostrando essas coisas. Depois de entender que existe 3 tipos de pessoas, só me resta perguntar a você: qual desses 3 você se encaixa? Homem natural? Carnal? Ou espiritual? Coloca para mim um texto aí, Douglas. Romanos capítulo 8, verso de número 1. O texto diz assim: isso se a sua Bíblia não foi fragmentada. Pega outra versão, essa aí está faltando a metade do texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque existem 2 tipos de leis: a lei que gera morte, trazida por Moisés, pregada no judaísmo, para separar o que é santo e o que é profano. E existe a lei do Espírito que gera vida. Romanos capítulo 8, verso de número 2 fala sobre isso. Se eu estou em Cristo Jesus e ando no Espírito, isso é, se eu sou um crente espiritual, então as coisas são diferentes para mim. Eu não estou com algemas, mas elas foram quebradas da minha vida. Deixa eu contar
uma verdade que eu aprendi alguns anos atrás. No tempo em que circo era comum, hoje já nem é mais tanto. A proibição de uso de animais foi por causa da doutrinação deles. E o que me chamou a atenção foi a do elefante. Eles prendiam a pata do elefante, davam uma voz de comando para ele, se ele não obedecia, apanhava. E eles apanhavam tanto que ficavam só de olhar para o chicote já tinha medo. Tentavam correr, mas estavam presos. Com o passar do tempo, e quando eles começavam a entender que se eles não obedecessem, eles seriam castigados, então os donos tiravam aquela gema, colocava apenas uma fitinha no seu pé, mas não estava preso em nada, só era a fitinha. Mas ele não tentava fugir mais, porque na sua cabeça ainda estava algemado. E quando mandava fazer, ele fazia, e quando mandava ir, eles iam. Será que isso não está acontecendo conosco? Jesus já tirou as correntes das nossas vidas, mas parece que nós estamos ainda acorrentados. A nossa atitude é de acorrentado. Vocês estão aí? Está por aí, Henrique? Joãozinho, onde você conseguiu eles? Consegui naquele jardim ali ao lado. Bonitos, né? Lindos. O que você está tentando fazer com eles, Joãozinho? Diversas coisas. Brincar com eles, fazer alguns jogos. Jogos? Que tipo de jogos? Quando eles estiverem de boa, eu vou sacudir a gaiola assim, para eles acharem que tem um terremoto. Ou pegar um alfinete e cutucar eles. Nossa. Eu acho que eles vão gostar. E quando você se cansar dos seus pássaros, o que você vai fazer com eles? Essa pergunta é fácil. Vou dar para os meus gatos. Eles amam pássaros selvagens. Cara, eu amo pássaros selvagens como esses. Acho lindos. Quanto você quer por eles? Mas, cara, tem certeza? São pássaros selvagens. Se você abrir a gaiola, eles fogem. Quanto, Joãozinho? 10. Não. 20. Não. 50. São apenas pássaros selvagens. Não, são pássaros exóticos. É diferente. Você acabou de falar que encontrou ela no jardim? Em um jardim exótico. Tá bom. Toma, é tudo que eu tenho. Muito obrigado. Tá vendo a gaiola? Sim. O que tem ela? Você sabe o que tem na gaiola.
seres humanos encontrados no jardim. Sabe o que é mais interessante? Eu não obriguei nenhum deles a estarem aqui dentro. Todos entraram porque quiseram. Eu não tenho nada a ver com isso. E quais são os seus planos para eles? Eu quero acabar com eles. Mas primeiro eu vou jogar com cada um. Jogar? Que tipo de jogo? Eu vou destruir a mente deles. Eu vou fazer eles acreditarem que o certo é o errado, que o errado é o certo. Vou deixar viciados álcool, droga, prostituição, pornografia, internet. Vou deixá-los se sentindo tristes, tadinhos, com ansiedade, depressivos. Por fim, talvez eu dou uma balada na família, na saúde, mas o principal, eu vou mexer no financeiro deles. E depois? Depois eu quero ver todos perdidos para toda a eternidade. Sabe? O meu pai e eu somos fãs da espécie humana. Eu sei disso. Nós queremos que eles tenham acesso a nós. Eles vão te abandonar para a primeira oportunidade. Você sabe disso. Eu sei. Alguns sim, alguns não. Vai custar lágrimas. Eu sei. Vai custar sua vida, seu sangue. Sim. Você está disposto a dar a vida por eles. A escolha é sua. Eu estou disposto a fazer tudo o que for necessário por cada um deles. Fica de pé comigo. Cadê a gaiola? O Espírito Santo te trouxe nesta noite para romper essas algemas espirituais. Algemas que os seus olhos não conseguem enxergar. Algemas que a sua alma não consegue discernir. Que tem te aprisionado e você talvez não tenha percebido. Se você puder olhar para quem está ao seu lado e dizer assim para ela: você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Aquele que te comprou, te libertou. Aquele que pagou o preço por sua alma, por seu corpo, pelo seu espírito. Ele declara para ti nesta noite: você é livre para adorar. Você é livre para sonhar. Você é livre para viver. Você é livre para sorrir. Você é livre para ser feliz.
nesta noite. Adore aquele que te libertou. Adore aquele que entregou a sua vida por amor a ti. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele. Se possa chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Parece que eu ouço o barulho de algemas caírem. Parece que eu vejo Deus tirando pessoas que já entraram no mundo espiritual, mas ainda não conseguiram ser espirituais. Eita Jesus, talvez você tenha andado por caminhos estranhos e nem tenha percebido. Talvez você esteja envolvido em algumas situações que a sua alma tem estado aprisionada. Mas nesta noite, o Espírito de Deus tem as chaves de Davi, as chaves que abrem e ninguém fecha. Ele rompe cadeias, ele quebra grilhões, ele muda, ele tira e põe em alto das folhas. Adore. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, Eu sou livre. eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Será que nós temos nesta noite alguém que deseja mudar de direção? Alguém que ainda não firmou seus passos em Cristo? Alguém que ainda esteja dentro de uma gaiola espiritual? O Espírito Santo abriu a portinha para tu sair. O Espírito Santo está dizendo: ei, as correntes eu já quebrei. Saia, rompa. Não precisa mais viver aprisionado. Não precisa mais
aprisionada. Porque aquele que liberta está te fazendo um convite. Se você ainda se sente preso, se todas as vezes em que você ouve a palavra, alguma coisa lhe incomoda tanto, tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Agora é só para os corajosos mesmos. Agora é só para quem quer ser livre. Agora é só para quem quer romper. Agora é só para quem, aleluia, entende que o melhor lugar para se estar é na presença dele. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aceitar a Jesus nessa noite? Levante a sua mão assim, nós vamos estar orando com você. Se tiver alguém, preciso de um renovo em Cristo. Eu preciso de algo mais. Eu preciso que Deus encha a minha vida de uma forma toda especial. Se tiver alguém com esse desejo e quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, faça isso neste momento. Aleluia. Eu sou livre. Derramar sobre você uma unção diferenciada. Feche os seus olhos. Viva este momento como se fosse o último. Viva essa verdade. Sou livre.
O Senhor é o nosso Pai e por isso nós regozijamos em Ti. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, os Teus filhos de uma forma toda especial. Pai, aqui está a Tua igreja. Deus, em o nome de Jesus, nos ajuda a viver essa liberdade em Ti. Nos ajuda a desfrutar, Senhor, aleluia, desta liberdade em Tua presença. Ai, Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, mover os embaraços, que o Senhor possa, Deus, abençoar a Tua igreja de uma forma especial. É o que nós oramos em nome de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Rios mais brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre no poder de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Quero louvar Deus pelo Henrique, o Ministério de Teatro. Que Deus abençoe a cada um dos componentes. E a bênção de Deus. Saiamos daqui com essa certeza. Você é livre, amém? Lá na frente nós temos a cantina. Não deixa de passar lá não. Passe lá que o negócio está top das galáxias. E quarta-feira, se Jesus não voltar até quarta, eu te vejo aqui, amém? Estenda aí as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos digam: que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.